Estamos no estudo Jesus em Noé, passado, presente e futuro. Estamos estudando a história do dilúvio e nós queremos entender o contexto dessa história, né? O que a Bíblia fala sobre os dias anteriores ao dilúvio. Estamos ainda no primeiro tópico. E a pergunta, né, que não quer calar é: por que não podemos interpretar Gênesis 6 como a união entre anjos e mulheres? Bom, por vários motivos, né? Anjo não é sexuado, anjo não tem sexo, anjo não é macho e fêmea. Anjo não ocupa lugar no espaço, não tem como ter um relacionamento íntimo, né? Toda vez que os anjos assumiram a forma humana, corpórea, foi para cumprir um propósito divino. Eles não se transformavam em homens porque eles queriam, eles não apareciam, né, na forma de homens porque eles tinham esse poder, mas sim porque Deus dava esse poder para eles. E é Deus quem define a forma deles. Os anjos não têm o poder de se transformarem, como diz em Salmos e em Hebreus. No episódio de Sodoma e Gomorra, que alguns usam como argumento para dizer que em Gênesis 6 são anjos, ali nós vemos que foram os homens que desejaram abusar os anjos. E eles nem sabiam que eram anjos, né? Achavam que eram homens. E não ao contrário, né? Os anjos não abusaram de homens e nem tentaram fazer isso, em nenhum lugar da Bíblia. E em Gênesis 6, quando os filhos de Deus tomam as filhas dos homens, Deus se ira contra os homens e pune os homens. Deus não se ira contra anjo, né? Se fosse anjo ali, Deus iria punir os anjos e não os homens. E, por fim, não há nada no contexto que faça referência aos anjos. Então, se a gente olhar os capítulos anteriores e os capítulos posteriores, a gente não vê referência a anjos ali. Tá? Na Bíblia, quem são os filhos de Deus? Então, sim, os filhos de Deus podem ser anjos, mas também na Bíblia, Adão é chamado de filho de Deus. Todo o povo de Israel, ali no Êxodo, né, diante de Faraó, Moisés declara que o povo de Israel era o primogênito do Senhor. Jesus Cristo é chamado de filho de Deus várias vezes em toda a Bíblia. E a igreja, nós, os que cremos em Jesus e somos salvos por ele, mas também somos chamados de filhos de Deus. Então, filhos de Deus podem ser anjos, filhos de Deus não são só anjos, podem ser homens também. Então, ali em Gênesis 6, podem ser homens. E quem seriam eles? Se a gente olhar para o contexto, nós vamos ver a família de Sete, que se destaca por homens que temeram a Deus, como nos dias de Enos, que começou-se a invocar o nome do Senhor, e em Malalael, que significa o que é, como é louvar a Deus, Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado por isso, e era um profeta, segundo Judas, e Noé, um homem justo e reto, e andava com Deus, e ali também está no contexto Sem, né, o filho de Noé, um dos filhos de Noé, que servia a Deus. Então, nós temos homens que, sim, poderiam ser chamados de filhos de Deus. E quanto às mulheres, né? Quem são as filhas que atraíram os filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens que atraíram os filhos de Deus? Eles olharam para ela e acharam elas formosas, segundo Gênesis 6:2. Na verdade, esse formosas, né, seria top, são boas, né? Que também é reconhecida dessa maneira uma rainha chamada Rainha Vasti, ou Vasti, lá do Império da Pérsia, né, do Império Medo-Persa, que nós vemos em Esté, no capítulo 1, versículo 11, ela também chamada de Formosa. Então, assim como as filhas dos homens foram chamadas de formosas, a rainha Vasti, que foi reprovada, né, que foi rejeitada lá pelo rei, também é chamada de Formosa. E no contexto ali, que mulher é destacada, né? Que mulher aparece? Nós vemos em Gênesis 4 a descendência de Caim, onde a última pessoa a ser mencionada é justamente uma mulher chamada Naamá, que significa encanto, doçura, beleza, amabilidade ou desejável.
né? Esse termo também é citado, esse termo de Naamá, é citado em Provérbios 16, 24, para falar da palavra doçura, né, doce, ou em outros contextos para falar do desejável. Então, os filhos de Deus, que eram homens, que eram os filhos de Sete, muitos deles serviam ao Senhor, eles olharam para mulheres como Naamá, que estavam surgindo naquela época, e as desejaram, se uniram a ela. Então, nós vemos a mulher em destaque no final da genealogia de Caim. Então, aí temos duas genealogias. A genealogia de Sete, no capítulo 5, né, o capítulo anterior, e no capítulo antes, no capítulo 4 de Gênesis, nós temos a família de Caim, que se destaca a última pessoa chamada Naamá. E qual a importância de Naamá? Bom, as genealogias das Escrituras não terminam nunca com uma mulher. E por que que as genealogias de Caim terminaria com a mulher? E logo em seguida vai se falar em Gênesis 6 de que os filhos de Deus desejaram as filhas dos homens. Então, são mulheres como Naamá que se destacam naquela história. Em Gênesis 3, nós vemos a profecia de que a semente da serpente seria inimigo da semente da mulher, e por conta disso, né, produziria dores multiplicadas e surgiriam os espinhos sobre a terra que antes era abençoada. Em Gênesis 4 e 5, nós vemos a genealogia de Caim e a de Sete, e, portanto, em Gênesis 6 só pode ser as filhas dos homens ou as filhas de Adão, as mulheres descendentes de Caim que estavam se destacando naquele período. E os filhos de Deus só poderiam ser os descendentes de Sete, do capítulo anterior, de homens que buscavam a Deus. Então, nós vemos ali dois tipos de solo, dois tipos de terreno, ou dois tipos de plantações. Uma amaldiçoada, uma cheia de espinhos, uma que não conseguiria mais colher da terra, desde que Caim derramou sobre a terra o sangue do seu irmão Abel, e, por um outro lado, uma terra abençoada, né, de frutos, de homens que gerariam frutos, né, de sementes que gerariam frutos para Deus, filhos de Deus, como a gente leu em Malaquias 2:15. Pois bem, em Levítico 19:19, Deus vai citar, né, para o povo de Israel como uma forma, né, profética de ensinamento sobre o que aconteceu no passado e que não deveria mais acontecer. Duas sementes se misturarem. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus no capítulo 13, ele vai nos trazer a revelação de que o diabo, ele plantou a má semente no mundo, e que Jesus chama de o joio, né? E essa má semente, ela é chamada de os filhos do diabo, os filhos do maligno, os filhos de Satã. E em detrimento a isso, né, antes Deus já tinha plantado no mundo, antes de Satã implantar a má semente, Deus já tinha plantado a boa semente, que são os filhos do reino. Se a gente olhar então para o contexto bíblico, né, para as referências bíblicas, em Gênesis 3, Deus fala de duas sementes, a semente da serpente e a semente da mulher. Em Mateus 13, Jesus fala das duas sementes, a semente boa, que são os filhos do reino, e a má semente, que são os filhos de Satã. Bom, e se a gente analisar ainda mais todo o contexto bíblico, a gente não vai ter referência para basear-se em sexo dos anjos, né? Em anjo abusando de mulheres. Pelo contrário, quando a gente olhar para todas as Bíblias, a gente vai ver as misturas acontecendo e Deus reprovando essas misturas. Por exemplo, Salmos no capítulo 1, versículo 1, está escrito: Bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o homem é feliz se ele não seguir o conselho dos ímpios. Está falando de uma caminhada, né? Seguir
andar e parar no caminho dos pecadores, né? E se assentar na roda dos escarnecedores. É de alguém que antes tinha a possibilidade de servir a Deus, mas se ele segue pelo caminho mau, né, ele vai se tornar como um dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. E aí a gente tem alguns exemplos disso nas Escrituras. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, em Êxodo 12, no versículo 38, nós vemos que, juntamente com o povo de Israel, subiu do Egito, né, saiu do Egito com todo Israel, muita mistura de gente. Essa mistura nos chama a atenção, né? Essa mistura seria o povo de Israel unido a egípcios que antes idolatravam, serviam a vários deuses, mas agora seguiram Israel por, por medo das pragas ou por qualquer outro motivo. Mas olha o que acontece em Números, no capítulo 11, versículo 4. A grande mistura de gente que estava no meio deles ardeu em desejo, né? Teve desejo, Namai, desejo. E os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então, aquela mistura, aquela união de pessoas egípcias junto com o povo de Deus, fez com que lá na frente o próprio povo de Deus também fosse contaminado e começasse a chorar e a murmurar contra o próprio Deus. Então foi essa mistura de pessoas que fez o povo de Israel, o povo de Deus, pecar. Nós vemos também várias situações de mulheres que foram usadas pelo inimigo para seduzir o povo de Deus e levá-lo à ruína, como no caso de Israel e as mulheres moabitas, em Números 31, 15 e 16. Balaão não conseguiu utilizar-se, né, das suas oferendas, dos seus sacrifícios para amaldiçoar o povo de Israel. Então ele deu um conselho, né, que era levar mulheres prostitutas para até onde o povo de Israel estava acampado. Essas mulheres seduziriam os israelitas e depois que elas estivessem unidas a eles, elas trouxessem os seus deuses. E aí o próprio Deus se iraria contra eles. Uma coisa muito maligna, né? O próprio inimigo colocando o povo de Deus contra Deus. E diz, né, lá em Números 31, Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor. Então, Satã usou Balaão para colocar mulheres no meio do povo de Israel, para trazer sobre eles feitiçaria, idolatria e depois a maldição e pragas. E nós vemos também outra mistura citada em Êxodo e Números entre o povo de Israel e os cananeus. Então eles saíram do Egito, passaram pelo deserto e agora eles vão entrar em Canaã. E Deus havia falado lá em Êxodo 23, 31 ao 33, dizendo: darei das tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles. Aliança, né? Pacto, né? Casamento, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. E em Números 33, 55, né? Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos. Lembrem lá da maldição dos espinhos, da semente da serpente? Então, vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Então, os próprios cananeus, os povos, né, os reinos que habitavam na terra de Canaã, na terra prometida, se eles permanecessem lá no meio, misturados com o povo de Israel, eles levariam o povo de Israel a pecarem.
E temos outros, né, vários casos, a gente vai citar mais alguns aqui. Salomão e as mulheres gentias, né? Salomão trouxe uma grande maldição sobre o povo de Israel por se unir a várias mulheres gentias, né, estrangeiras. E diz assim, 1 Reis 11, do 4 ao 9, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Então, nós vemos nesses versículos, se a gente olhar para todo o contexto, o que aconteceu? Salomão, ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, e para agradá-las, ele levantou no meio de Jerusalém, no meio de Israel, muitos altares aos deuses dessas mulheres. E esses altares, né, e esses edifícios, essas edificações, eles fizeram com que o povo de Israel entrasse também em idolatria. Olha que loucura! O homem que deveria ser cheio de sabedoria foi seduzido e iludido por Satã, né, através dessas mulheres. E nós vemos um outro exemplo, né? A gente teria muitos exemplos para citar nas Escrituras, a gente vai ficar com esse, que é Sansão e as Filisteias. Lá em Juízes 14, do 1 ao 3, diz que Sansão, né, e desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos? Nem entre todo o meu povo? Para que tu vá tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha aí. Então, assim como os filhos de Deus lá do passado, em Gênesis 6, eles olharam para as mulheres, para as filhas dos homens, né? Para as filhas de Adão, as descendentes de Caim, e se agradaram delas e tomaram em casamento, assim foi Sansão e tantos outros, como Salomão, o povo de Israel no deserto, diante das Moabitas, e depois em Canaã. E isso foi a ruína do povo de Israel, né? Porque eles, além de entrarem em prostituição, além de eles entrarem em adultério, em todo tipo de idolatria, feitiçaria, desprezaram ao Senhor e foi a ruína deles. Então a gente pode confirmar isso pelo contexto bíblico e finalizando essa questão, nós vemos um conselho de Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, onde ele diz: "Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?" Então, o apóstolo Paulo fala aí do jugo desigual. Não está falando só sobre questão de união carnal, sexual, mas engloba muito mais do que isso, né? E o jugo desigual, a gente coloca aí na imagem, só um exemplo, né, para a gente ilustrar. Então, tem o jugo lá em cima do pescoço dos animais, mas de um lado tem um burro, um jumento, do outro lado tem um boi, um touro. E então são 2 tipos de animais diferentes, são 2 espécies de animais diferentes, que lá em Levítico 19, como a gente leu em outra oportunidade, diz para não misturar as sementes de animais. E é justamente o que o Paulo está utilizando dessa ilustração para falar sobre a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens e com os homens que não servem ao Senhor, que pode trazer trevas, que pode trazer injustiça, que pode trazer juízo. Pois bem,
Então, a gente agora caminha um pouco mais, depois de analisar e comprovar, tanto ali no contexto de Gênesis, nos capítulos anteriores, e no decorrer de todas as Escrituras, que em nenhum momento existe anjo casando-se com mulher, né? E qual o resultado desse casamento lá dos filhos de Deus com as filhas dos homens? A gente vai agora meditar um pouco mais sobre quem são os gigantes da Bíblia. Lá em Gênesis 6, diz o seguinte, né? Tem a primeira parte, onde a gente fala da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e o resultado disso é Deus irado, e prometendo que os seus dias seriam de 120 anos, e depois disso está o registro lá. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e toda a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então nós vemos que a situação é muito grave. Depois que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, existe ainda um complemento desse relato, onde a Bíblia vai falar sobre os gigantes, antes e depois desta união. E aí a gente pergunta, né? Seriam os gigantes que a Bíblia fala, os gigantes das nossas, né, das mitologias humanas, homens do tamanho de montanhas, do tamanho de prédios, né, o triplo, o quádruplo de um ser humano normal. Esses são os gigantes que a Bíblia menciona. Isso é coisa de fábulas, histórias para crianças, filmes, né, comerciais, né, somente fantasia humana, mitologia humana e nada mais do que isso. É o homem distorcendo a palavra de Deus. A Bíblia nunca falou de homens deste tamanho, né? Seria loucura pensar em alguma coisa do tipo. Essa imagem, por exemplo, ela é utilizada para defender o que aconteceu lá em Gênesis 6, só que isso é uma montagem, né? Nada mais do que isso. Não existe nenhum museu no mundo com um esqueleto deste tamanho, né? Esses gigantes que são muito maiores do que os homens, eles nada mais são do que ficção, desenhos, né, feitos, e não tem nada de bíblico. E embora até o nome dos filmes pode parecer que são bíblicos, como o filme do Noé, mas não tem nada de bíblico. Enfim, os gigantes surgiram após os filhos de Deus tomarem as filhas dos homens? É isso que a Bíblia diz? Não é. Havia naqueles dias gigantes na terra, é isso que a Bíblia diz. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Então, existe uma teoria, né, daqueles que acreditam que os filhos de Deus fossem anjos, de que depois que os anjos abusaram das mulheres, eles geraram nessas mulheres gigantes, né, como se pudesse ser feito um negócio desse. Mas a Bíblia vai dizer que antes mesmo que os filhos de Deus se unissem às filhas dos homens, já havia gigantes na terra. Havia gigantes antes e surgiram gigantes depois, né?
Havia gigantes antes da mistura, Já está na sala. nos dias de Mas Adão, né, nos dias de Caim, e existiam gigantes depois, nos dias de Noé, nos dias anteriores fazer ao coisa que o dilúvio. Wi-Fi aqui. Ó, começou. Tá Calma falando aí. alguma coisa aqui. Parou. Vamos lá. Antes da mistura, nos dias de Adão, havia gigantes na terra. Após as misturas, nos dias de Noé, que foi justamente o motivo do dilúvio, havia gigantes na terra, né? Antes e depois. E como eram esses gigantes, afinal? Né? Qual o tamanho deles? Vamos lá. Como eram os gigantes de Gênesis 6? Aí vamos analisar novamente o contexto das escrituras, né? O que o próprio escritor Moisés ele fala sobre os gigantes em outros livros e o que os outros escritores das escrituras sagradas falam sobre os gigantes. Então nós temos lá em Gênesis 6, no versículo 4, a palavra Nefilim, né? Que inclusive os códigos hebraicos estão corretos, tá? A ordem ao contrário. É o mesmo termo para gigantes de Números 13, versículo 33. Já em outras passagens, o termo traduzido na nossa Bíblia como gigante não é Nefilim, é Anakim. Então, por exemplo, no próprio capítulo de Números 13, né, no versículo 22, 28 e também no versículo 33, tem lá Anakim, como em Deuteronômio, Josué e Juízes. E existe um outro termo hebraico, né, uma outra palavra hebraica, né, a língua em que o chamado Antigo Testamento foi escrito. Essa outra palavra hebraica também se refere a gigantes em algumas passagens, que se chama Refaim. Ela está, por exemplo, em Gênesis 14, 5, em Gênesis 15, 20 e diversas outras passagens da Bíblia, como Deuteronômio, 2 Samuel, 1 Crônicas e Isaías. Algumas dessas passagens estão traduzidas como Refaim. E agora? Né? Então, a gente tem gigantes sendo chamados de Nefilim, Anakim e Refaim. Tudo essas três palavras, os tradutores das escrituras traduziram como gigantes. Nefilim, Anakim e Refaim, então, são os mesmos? É a mesma coisa? Tem o mesmo significado? Vamos analisar alguns versículos aqui. Em Números 13, versículos 22 a 33, diz assim: Vimos descendentes de Anak, terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então fala que eles são de grande estatura, realmente. Só que são do tamanho de prédio, do tamanho de montanha? Será que é isso que a Bíblia está falando quando fala de grande estatura? Se alguém chegasse para você hoje e falasse que viu alguém de grande estatura, ou até mesmo, né, usasse essa palavra, né, eu vi um gigante. Ele está falando que ele viu uma pessoa do tamanho de um prédio hoje? Será que quando Moisés escreveu ele estava falando disso? Vamos continuar. Aí o texto diz: Vimos ali os Nefilim, isto é, os filhos de Anak. Então, Nefilim está unido aí a Anak, ou os Anakim, que são os descendentes dos Nefilim. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, o termo Nefilim está unido ao termo Anakim. Outra coisa, né, em Deuteronômios 2, do 9 ao 21, vai aparecer também os termos várias vezes e diz povo grande, então grande estatura, e numeroso, então pode estar falando do grande, de grande número, e alto,
o alto aí está se referindo à grande estatura, com certeza. Como os Anakim. Eles também são considerados Refaim, como os Anakim. Esta é considerada a terra de Refaim. Outrora habitavam nela Refaim. Mas os amonitas lhes chamam Zanzumins. Ainda tem outro termo. Zanzumins. Povo grande, numeroso e alto, como os Anakim. Então, em Deuteronômio 2, as duas palavras elas são unidas, os Anaquins e os Refaim. Né? Ou seja, se a gente juntar tudo, Números 13 com Deuteronômio 2, os Nefilins, lá de Gênesis 6, eles estão totalmente associados aos Anaquins, que estão totalmente ligados aos Refaíns. E qual era o tamanho, então, desses gigantes? Se a gente está falando que não era do tamanho de prédio, então qual tamanho eram? Então, bom, vamos lá. Quando os espias voltaram de Canaã para relatarem o que eles viram, eles diziam o seguinte, lá em Números 13, que em sua terra, né, em Canaã, um cacho de uvas foi carregado por 2 espias. Então, imagina aí a situação, né? Essa é uma cena, né, atual, né, de alguns anos atrás, onde 2 homens estão carregando um cacho de uva. Então, não necessariamente isso é uma evidência de gigante, embora seja, né, bem comum, mas é possível. Outra coisa, os espias dizem que as cidades eram muito grandes e muradas até o céu. Quando os espias dizem que essas cidades elas têm um muro em volta também de proteção até o céu, qual a relação que ele fala? O céu seria o quê? Até a Lua? Até o Sol? Até Marte? Então é lógico que ele está falando de uma hipérbole, né? Porque os muros eram muito altos. Então, homens de grande estatura, como a gente viu, Deuteronômio 13 e Números 13 e Deuteronômio 2, a gente leu, mas tem outras passagens. Os espias se consideravam gafanhotos diante deles, outra hipérbole, né? Outro exagero. E a haste da lança de Lami, irmão de Golias, era como órgão de tecelão. Interessante esse relato aí do irmão do gigante Golias, né, do Lami, que tinha uma haste da lança, né, que tinha um instrumento do tamanho de um órgão de tecelão, que era muito grande, né, muito pesado. Então ele realmente, de fato, era uma pessoa muito grande, mas não do tamanho de prédio, né? Que aí só com o dedo ele levaria isso aí. Outra coisa, a lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg de bronze. 3 quilos. Né? Então é citado um outro gigante que tinha uma lança de 3 quilos. Então não é tanta coisa assim. Embora seja pesado, não é tanta coisa. O filisteu de alta estatura tinha 6 dedos na mão e no pé. Outra coisa esquisita aí, né? Mas possível, né? Alguma anomalia genética. Está lá relatado em 2 Samuel e 1 Crônicas. E a gente continua a pergunta, então, qual era o tamanho desses gigantes? Bom, a gente tem lá em Deuteronômios, no capítulo 3, já algo que já começa a nos dar uma ideia. Bom, a gente tem um Og, que restou dos Refaim. Lembra lá que Refaim está ligado aos Anaquins, que está ligado aos Nefilins? Então, Og, ele é o rei de Bazã, da terra dos Refaíns. Ele tinha um leito que media 4 metros de comprimento e 1,8 m, né, de largura. Então, poxa, uma cama de 4 metros é muita coisa, é um absurdo. As nossas camas aí são um pouco mais de 2 metros. Então, a cama dele era o dobro. Isso significa que ele tinha 4 metros? Não. A cama dele era enorme. Cama de rico é muito grande, né? E aí também vemos um egípcio, que aí a Bíblia vai falar a altura dele. Né? Ele media cerca de 2,20 m de altura. E a sua lança parecia uma lança de tecelão, uma lançadeira de tecelão. Aí lembra lá
do instrumento do tecelão que a gente mostrou anteriormente, agora. Outra coisa, outro gigante que a Bíblia fala o tamanho, o filisteu Golias, descendente de Refá, está ligado aí os Refaim, tinha 2,90 metros, quase 3 metros de altura. Vestia uma couraça de bronze de 60 quilos e a haste de sua lança parecia uma lançadeira de tecelão também, e a sua ponta pesava 7,2 kg. Então, realmente, o gigante Golias era muito grande. Mas o muito grande que a Bíblia fala são quase 3 metros de altura. A gente hoje não está acostumado com isso. A gente não vê no nosso dia a dia uma pessoa de 3 metros de altura, quase. Né? Mas, sim, é possível. Né? Olha aí, para a gente ter uma equivalência da média atual dos seres humanos e como era o tamanho aí de um Golias, por exemplo. Né? Se a gente comparar um homem hoje, no tamanho normal de um homem hoje, com o tamanho de um Golias, realmente era assustador, né? Mas nada de prédio. Né? É interessante, só abrindo um parêntese aqui, que nós temos algumas espécies de animais, como os répteis, que eles são os únicos animais que nunca param de crescer enquanto eles vivem. Enquanto eles vivem, se eles viverem 50 anos, eles vão crescer 50 anos. Se eles viverem 100 anos, eles vão crescer 100 anos. Se eles viverem 150 anos, enquanto eles estiverem vivos, as células deles vão desenvolvendo e vão ficando maior. Olha o tamanho dessa tartaruga. Né? É gigantesco, né? Tamanho maior do que um ser humano, praticamente. É muito grande. Então, e como surgiram esses gigantes? Né? Surge a dúvida, né? Por que existiam muitos homens assim no passado e hoje a gente não é tão comum isso? Então, o clima antes do dilúvio, né? O clima era diferente, mas no dilúvio, né, ocorreu uma mudança de temperatura à medida que o homem surgiu e foi ocupando seu lugar, seu espaço no planeta, né? A gente vai destruindo a natureza e a gente vai ficando com menos saúde. A alimentação era diferente, né? No início, o homem só se alimentava de vegetais, como a gente já falou anteriormente. Só que, a partir do dilúvio, a alimentação muda. Uma outra coisa também diferente que a Bíblia relata é que havia um só continente, né? Existia só uma porção seca, que a ciência hoje chama de Pangeia, né? E com a separação dos continentes também tudo mudou no planeta. A saúde era diferente, né? O DNA humano possivelmente não tinha as falhas como o atual. Cada vez mais que a humanidade vai se aumentando e vai morrendo e vai nascendo outros, o nosso DNA vai tendo cada vez mais falhas. Né? Então, a saúde não é mais a mesma. E a idade, né? Por isso que a gente falou lá da tartaruga. Os homens possuíam uma qualidade de vida melhor que hoje e por isso viviam mais, chegando a quase 1.000 anos. Se a gente olhar para o capítulo 5 de Gênesis, a gente vai ver homens que viveram quase 1.000 anos, como Matusalém, o próprio Adão e outros. Né? Então, para a gente concluir essa parte, a gente, né, então pode confirmar pela Bíblia que existia gigantes antes da mistura, nos dias de Adão, existiam gigantes no período antes do dilúvio, né, lá nos dias de Noé, por isso veio o dilúvio. Existiam gigantes em Canaã, né, quando Moisés, né, quando Josué está ali próximo de Canaã, existiam gigantes. E hoje, será que hoje existem gigantes? A pergunta que não quer calar, né? Se a gente comparar aos gigantes que a Bíblia relata, será que a gente encontraria homens com essa altura? Então, olha aí, nós temos, né, alguns anos atrás, apareceu na nossa TV aberta, né, no SBT, num dos programas do Silvio Santos, um homem chamado Ninão, né, apelidado de Ninão. E ele tinha 2,37 metros de altura. Então, voltando, nós temos antes da mistura, antes dos filhos de Deus se unirem às filhas dos homens, haviam gigantes, haviam nefilins. Depois da mistura, depois que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, haviam nefilins, haviam gigantes.
Nos dias de Moisés e de Josué, nós vemos ali que havia gigantes quando eles vão entrar em Canaã, e esses gigantes aí, né, medem quase 3 metros de altura. E, novamente, a pergunta, né, em nossos dias, existe esse tipo de homens? Existe esse tipo de homens dessa estatura? E é quando a gente mostra Ninão, apelidado de Ninão, o homem mais alto do Brasil, que apareceu inclusive no SBT, no programa do Silvio Santos, medindo aí 2,37 m, né? Muito alto, é um absurdo de alto. É claro que isso é uma anomalia, né? Considerado até uma doença, um problema, né? Que ele tem de genética, mas é mais uma comprovação de que é possível ter homens nessa estatura, né? E se a gente olhar para a história da humanidade, a gente tem um homem que foi considerado mais alto, né, registrado, o homem mais alto da história, que é o Robert Wadlow, e ele media aí 2,74 m de altura, então quase do tamanho do Golias, né? O Golias era um pouco maior, mas aí comprovamos que isso é possível, né? Tem também, né, o Saoirse, né, de 2,69 m, que veio a falecer em 2015. E, atualmente, o homem mais alto do mundo, né, vivo, é o Sultan Qasim, de 2,51 m. Então, é absurdo, né, esse tamanho desses homens. Mas é muito importante a gente analisar isso tudo e pensar, né? Se eles não eram tão altos assim, né, do tamanho de prédio, de montes, qual o real significado de Nefilim, né? E quem eram eles? Então, a gente está aqui só falando de estatura, né? A gente comparou os Nefilins com os Anaquins, com os Refaíns, para a gente olhar para o tamanho possível desses homens, né? Mas quando a Bíblia fala de Nefilim, de gigantes, traduzidos para nós como gigantes, a Bíblia está preocupada em falar de tamanho? Será que a estatura era o que importava, né? Nefilim, lá no hebraico, ele tem, né, um significado também como caídos, como homens brigões, tiranos, violentos, ou, por exemplo, lenhadores. Então, os nefilins, os gigantes, não necessariamente o que está se destacando ali não é simplesmente a questão da altura deles, embora eles até pudessem ser muito altos, mas o que eles faziam, quais eram as suas ações, como era eles diante do Senhor, né? Para a gente falar aí do nosso contexto anterior ao dilúvio, essa palavra lavrador, por exemplo, ela nos chama a atenção. Em Adão, nós temos um lavrador, primeiro lavrador, em Gênesis 3:23, diz que quando Adão é lançado para fora do jardim, né, do paraíso, ele volta para a terra, né, ele volta para lavrar a terra de que ele fora tomado. Caim, seu filho, também se torna lavrador da terra, né, o que nós vemos registrado em Gênesis 4. E na família de Caim, nós vemos homens usando da violência, né, e de armas para fazer maldades, como Caim fez, né, e matou seu irmão. Nós temos o seu descendente chamado Lameque, que matava por coisas bobas, né? Ele mata um homem porque o feriu e um mancebo, né, um jovem, porque pisou nele. E ele se considera 70 vezes pior do que Caim. Olha a descendência dos lavradores. E por último, a gente vê Tubal-Caim, o retorno de Caim, um homem que era mestre de todo tipo de arte, de cobre e ferro, né, de metais. Então nós vemos essa realidade e a gente, né, por conta disso, lembra de uma outra parábola de Jesus,
uma outra denúncia de Jesus, que é a parábola dos lavradores maus, que Jesus cita lá em Mateus 21, quando ele fala dos falsos religiosos, dos religiosos reprovados por Deus. Assim como Adão e Caim foram reprovados por Deus e eram lavradores, Jesus ele vai falar de lavradores que mataram o filho do dono do campo, que mataram, né, que matariam Jesus para ficarem com a herança, os lavradores maus. Então, o contexto de Mateus 21, ele cita lavradores violentos, homens maus que matavam os servos de Deus, né, que matavam os profetas e que mataram o próprio Jesus. Então, se cumpre, né, nessa questão da violência, né, dessa questão dessas guerras dos descendentes de Caim contra os descendentes de Sete, contra os filhos de Deus, uma profecia que foi citada lá em Gênesis 3,15, onde o próprio Deus tinha dito para a serpente, tinha dito para Satã, que a semente de Satã teria inimizade contra a semente da mulher. E é interessante que quando a gente vai analisar a palavra Satã no hebraico, a palavra Satã no hebraico tem 3 letras, né? É interessante que a primeira letra é como tem um símbolo, né? Tem um desenho de um dente, de dentes, né? E pode significar comer, devorar, consumir, destruir. A segunda palavra, ela lembra uma cesta ou uma serpente e pode ter o significado de rodear, de envolver. E a última letra, a terceira, ela é a semente, né? Ou pode também se referir a um peixe, a um girino, e ela simboliza a vida, né? A atividade, né? O movimento. Então, as 3 letras que traduzem o nome Satã, elas podem significar, né? Uma serpente que devora a semente, né? Então, ou o devorar da serpente contra as sementes. Então, nós vemos que Satã, ele quer devorar a semente. Satã quer destruir a semente da mulher. Satã quer destruir a semente dos filhos de Deus. E isso nos lembra Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 4, que diz: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. E o dragão, né, a serpente, parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, Satã sempre teve a intenção de tragar o filho da mulher. Satã sempre teve a intenção de tragar, de destruir, de devorar a semente, né, dos filhos de Deus, porque sabia que o Messias iria nascer daquela semente, da família de Sete. Então, Satã o tempo todo tentou destruir aquela família. E o significado de Satã tem tudo a ver com esses nefilins, com esses homens caídos, com esses homens violentos, com esses homens maus que na época estavam tentando destruir a semente da mulher por vários motivos, para sobreviver, para saquear e comer da sua plantação, para impedir com que Deus se agradasse deles, assim como Caim tentou ao matar Abel, né, e a sua descendência, segundo Gênesis 3,15, vai seguir esse mesmo rumo, e como Jesus vai denunciar lá na frente, os lavradores maus, os lenhadores, os homens que praticavam a maldade. Então ali, a Bíblia não está preocupada em falar de homens de tamanho de prédio ou qualquer coisa do tipo. A Bíblia está denunciando homens maus
que estavam destruindo, estavam matando os filhos de Deus. Mas a história não termina aí. Gênesis 6 vai falar que depois que os filhos de Deus se unem às mulheres, também dessa união nascerão outros gigantes. E quem seriam esses outros gigantes? Quem seriam esses outros homens que vão surgir logo em seguida? Se Deus nos permitir, nós falaremos sobre esse assunto na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus. Jesus abençoe, guarde e livre a você e a toda a sua família. Até a próxima. Shalom.